Uma perspectiva pentecostal de missões. Esse é o tema da próxima lição, a de número 5, que iremos lecionar no próximo domingo. Eu sou o professor Lucas Gomes e estou muito feliz em saber que você está aqui para preparar junto comigo a sua próxima aula. Agora, a proposta é falarmos sobre o tópico de número 1. E eu já convido você então a deixar o seu like, a se inscrever nesse canal. Se tiver alguma dúvida, comentar. E se gostar desta aula, assistir a explicação que dei do tópico 2 e o tópico 3, pois já está disponível só para você. Bom, a lição de número 5 tem por título Uma perspectiva pentecostal de missões. E o primeiro tópico nos fala sobre exatamente essa questão. E o autor, então, ele nos mostra o que é ser evangélico e o que é ser pentecostal. Isso é muito interessante, principalmente para os dias atuais, porque aqui no Brasil nós sabemos que o número de evangélicos tem crescido de uma forma assustadora. Não temos os últimos dados do IBGE, pelo menos eu não tive acesso ainda, mas muito provavelmente desde o último censo em 2010, o número de evangélicos já está aí bem próximo ao número de católicos aqui no Brasil. O que assusta é quem são esses evangélicos. E nós sabemos que não existe evangélico praticante e não praticante como no catolicismo. Nós entendemos então a partir das Sagradas Escrituras que o evangélico é aquele que tem um relacionamento com o Senhor, é aquele que vive em comunidade, em comunhão com os seus irmãos. Pelo menos assim começou a igreja primitiva e dessa maneira a igreja tem se sustentado ao longo da sua história. O autor então nos traz os 3 pilares do cristão evangélico. E ele nos diz exatamente isso. O primeiro é um compromisso pessoal com Jesus. É impossível se dizer evangélico e não possuir com Jesus um compromisso pessoal. E aí, claro, passa pelas escrituras no que tange a carregar a sua cruz, renunciar a si mesmo. Isto é ter um compromisso com o Senhor. É impossível ser um evangélico nominal, de acordo às Sagradas Escrituras. Segundo, de acordo com o primeiro tópico, ser evangélico é crer na autoridade das Escrituras. É a Bíblia ter o seu lugar central no culto e na vida do crente. Não adianta nós termos a Bíblia no lugar central do culto, mas não a ter em nossas vidas, ou vice-versa. O comentarista da lição ainda fala sobre o período da Reforma, onde estes podem também ser identificados como evangélicos, pois queriam na igreja a autoridade das Escrituras, entendiam que a salvação era somente pela fé e, terceiro, acreditavam no sacerdócio de todos os crentes. Se nós observarmos, este relacionamento com Cristo nos dá acesso à presença do Pai. Era exatamente isso que os reformistas acreditavam, que através da oração nós teríamos acesso livre ao Pai, ou seja, dispensaria a figura do padre e de qualquer outro mediador humano ou até mesmo organizacional como a igreja. Não precisamos de mediadores. A Bíblia já nos diz que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E ele então nos ensinou a orar. Tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome ao Pai, crendo, nós iríamos então receber. Então todo crente, assim como um sacerdote, pode se apresentar diante de Deus, pode orar, tem livre acesso. Se nós percebermos então, os pilares do que é ser evangélico foram também vistos durante a Reforma Protestante. E aí o comentarista então muda de tom e ele passa a nos explicar o que é ser pentecostal. Tá? Ser pentecostal vai muito além do falar em línguas, vai muito além da experiência. Ser pentecostal também passa por uma transformação, tá? Mas sobretudo, sim, ser pentecostal quer dizer aquele que teve uma experiência, tal qual Atos 2 com o Espírito Santo.
E aí, o comentarista vai nos mostrar que o Espírito Santo foi aí o ponto central do sucesso das missões, das primeiras obras realizadas a partir da igreja. Porque o que aconteceu em Atos 2? Os irmãos foram capacitados para a obra do Senhor. Perceba que, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre capacitou algumas pessoas para realizar obras específicas. Ele capacitou os juízes, ele capacitou os profetas, ele capacitou os reis, ele capacitou os sacerdotes. E percebam vocês então que agora, a partir de Atos 2, nós temos uma capacitação de toda a comunidade cristã. Veja que dos 120 irmãos que estavam dentro do cenáculo, os 120 foram cheios de poder. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo. Cumprindo-se então o que Joel disse. Pedro reafirmou isso. Hoje se cumpriu o que Joel falou, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, ser evangélico é crer na centralidade das Escrituras, se relacionar com Deus e acreditar no sacerdócio do crente, acreditar que a salvação ela é pela fé e também anunciar o evangelho a outras pessoas. Quem nos capacita então? O Espírito Santo. Assim como as Escrituras, o Espírito Santo precisa do seu lugar na obra missionária. Claro que, se as Escrituras estiverem no centro da obra, automaticamente o Espírito Santo também estará, pois se trata da sua palavra. Professor, muito obrigado por ter acompanhado essa rápida explicação do tópico 1. Caso você tenha dúvidas, por favor, não hesite, deixe aqui nos comentários, se inscreva neste canal, compartilhe esta aula com outras pessoas e já está disponível para você aqui o tópico 2 e o tópico 3. Eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.